Vamos ler a palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 6, versículo 12 a seguir. Hebreus 6, 12 a seguir. Eu sou casado com a Vitória e eu casei com a Vitória para ter Vitória todo dia. Eu sou pai da Sara, minha filha tem 8 anos, é muito lindo. Se você não me acompanha nas redes sociais, não perdeu nada, mas se quiser, pode acompanhar lá, PR Júnior Batista, vai aparecer eu assim, com esse rosto, amém? Chama Beth, ter você lá. Hebreus capítulo 6, versículo 12 a seguir, quem encontrou, diga amém. Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Em outras versões diz por sua própria palavra, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Te louvo por tua palavra, abro o meu coração com a tua igreja, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que precisa ser mudado em nós, que seja, que o teu nome seja engrandecido na nossa vida, que o Senhor nos posicione diante das promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Deus é um Deus de promessas. Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para você. Não dá para desassociar a ideia de que um crente viva sem promessa. Não tem como separar a promessa do crente. Crente tem promessa. E isso a gente tem bem resolvido. Mas o que eu quero pontuar hoje aqui é que Deus vai cumprir as promessas que tem feito a você. E eu vou repetir isso para você gravar na sua mente, no seu coração. Deus vai cumprir as promessas que tem feito a você. Levante sua mão direita e diga: Deus vai cumprir cada uma das promessas que me tem feito. Diga amém. Pois bem, sabemos que Deus é um Deus de promessas, sabemos que não dá para desassociar a ideia de promessa na vida do crente, porque crente tem promessa, ponto final. Sabemos que Deus cumpre promessas e queremos que Deus cumpra a promessa na nossa vida. Porém, eu conheço muita gente cheia de promessas, porém longe de vivê-la. Eu conheço gente que há muito tempo tem promessa, muito tempo espera, mas nada muda, nada acontece e nada faz. Nós cantamos e dizemos: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. A gente diz isso, a gente crê nisso. Mas não basta apenas ter a promessa ou as promessas. É preciso saber o que fazer com cada uma das promessas de Deus. Diga amém. Então, eu e você precisamos saber, e eu quero lhe chamar a atenção para isso. Em primeiro lugar, se você quer que as promessas de Deus te alcancem, ou você quer alcançar as promessas de Deus e trazê-las à realidade da sua vida, não viver só de ter promessa sem ver a promessa acontecer, mas trazer a promessa à existência na sua vida. Então, escute o que eu vou dizer, creia que Deus, o Deus que fez promessas, tem poder para te capacitar para alcançar a promessa que Ele te fez.
Creia que Deus tem poder para te capacitar, ao mesmo tempo que te capacita, te prepara para viver a promessa que Ele te fez. Diga: eu serei capacitado para viver a promessa que Deus tem para a minha vida. Há um caminho, um longo caminho entre a promessa e a concretização dela. Não é um processo fácil. Não, às vezes é um processo doloroso. Às vezes a gente não entende por quê, mas este propósito é determinante. Sabe por quê? Tem gente que sabe qual é a promessa, tem gente que espera que a promessa aconteça, mas não está preparado para viver aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente que depois de encontrar aquilo que Deus tinha, jogou tudo pelo ralo. Tem gente que orou para Deus fazer algo, buscou a Deus, fez um propósito com Deus, fez um voto, e depois que Deus lhe deu o que ele buscava, até caiu da fé. Tem gente que já se assentou nessas cadeiras e aqui não está mais. Desfaleceu depois de viver grandes resultados da parte de Deus. Queria tanto, mas não estava preparado para administrar o que Deus tinha. Então o processo é importante, porque no processo Deus te leva à maturidade. No processo Deus te leva ao crescimento pessoal, espiritual, profissional, seja lá o que for. Porque a promessa cumprida na sua vida não é para te destruir, ao contrário, é para te impulsionar. Tudo na nossa vida como crente é o começo, tudo é o começo. Pessoa se converte, é o começo. Para ela era o fim. Estava desorientada, perdida, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ele encontrou Jesus e disse: poxa, agora está tudo resolvido. É o começo de uma trajetória. Depois ele faz o discipulado, e ele diz: agora é o ápice, vão me batizar. E quando ele se batiza, uau, é o começo de uma trajetória. Aí ele busca a presença do Espírito Santo, que é uma promessa de Deus para o crente, ele ser batizado com o Espírito. Quando ele e ele fala em novas línguas, ele acha: agora é o ápice. Não, é o começo. Tudo é o começo, escute. Hoje é o começo de um novo tempo na sua vida. E Deus está preparando você para que você receba a promessa e não abra mão dela. Diga: o que Deus fizer na minha vida vai ser para o meu bem, e eu não vou me perder com isso. Eu já orei por cada coisa, começando a igreja, debaixo de um grande desafio, passando extrema necessidade. Sabe quando você abre a geladeira e a geladeira é mal criada? Você diz alô e ela diz alô, te devolve. Pensa numa luta. Se aproximou depois de um culto um irmão e disse: pastor, eu tenho letras. Falei: o que é letras? Letras eu também tenho, a minha é feia, mas eu tenho. Ele falou: eu tenho letras do Tesouro Nacional. Se eu fizer o negócio que eu estou para fazer, eu vou trazer um dízimo para a igreja de 4 milhões. Sabe o que eu disse para ele? Estarei em jejum. E eu profetizei para ele: Deus vai fazer na sua vida. Deus vai abrir a porta. Engraçado que eu fui pregar em São Paulo, porque alguns amigos me levavam naquele tempo para me ajudar. Era difícil, era o começo da igreja. E aí eu fui em São Paulo, me encontrei com ele num restaurante que o pastor levou. E ele: vem cá, pastor, no hotel, estou aqui na frente. Me levou no quarto do hotel, abriu uma pasta bonita, eu vi aquelas letras até hoje. Eu me recordo daquilo brilhante, aquele negócio e tal, letras do tesouro. Ora aqui, pastor, eu orei. E eu entrei num jejum de 3 dias. Depois de uma semana assim, esperando ele não aparecia, eu liguei para ele, não me atendia, ele sumiu.
6 meses depois eu me encontrei com ele no shopping e disse: meu irmão, quase falei o nome dele aqui. Meu irmão, tudo bem? Ele falou: pastor, tudo ótimo. Você não apareceu mais na igreja? Pastor, não tenho tido tempo. Sabe aquele negócio que eu estava orando a Deus? Eu falei: aquele negócio que eu fiz um propósito com Deus. Sim, me lembro, e aí? Ele falou: Deus fez, pastor. Eu digo: glória a Deus. E você vai na igreja quando? Eu pensei: ele vai na igreja entregar o dízimo e a gente vai sair dessa situação. Ele disse para mim: eu não tenho tempo, pastor. Não tenho tempo. Não dá para ir na igreja. Ele nunca mais voltou na igreja. A última notícia que eu tive não era o que eu gostaria de ouvir. Não gostaria de ouvir isso. Não gostaria. Não é uma questão de vingança, de quem te viu na prova não te ajudou, não tem nada disso, não. Não é. Não é. Mas a última notícia que eu tive é que aquele homem perdeu tudo que ele tinha alcançado. Tem muito crente assim. Tem muita gente que buscou a Deus por algo e quando Deus deu, perdeu a cabeça, perdeu o juízo. Se tornou indolente. Então, eu preciso respeitar o propósito. Sabe por quê? Deus tem promessa e ao mesmo tempo que tem promessa, Ele te dá princípios. Você cumpre os princípios, Ele cumpre as promessas. Você entende o propósito, e é aqui que está, porque o processo te leva a compreender qual é o propósito de Deus, o porquê é que Ele vai te dar. Quando você entende o propósito, praticando os princípios, a promessa vem, e você não se perde. Diga amém. E é assim. Lembre-se de Moisés, dizendo: eu não tenho capacidade, eu não tenho, mas não é na tua força, Moisés, é na minha força. Não é do teu jeito, Moisés, é do meu jeito. E não dá para entender, sabe por quê? Deus chama Moisés, Moisés tem problema para falar, Moisés tem algumas dificuldades, e você lê na Bíblia. Qual era a promessa de Deus? Tirar o povo de Israel do Egito. Então, se ele tem essa promessa, se Deus é com ele, vai ser fácil, mas não é fácil. Porque tudo que é fácil não é valorizado. E você lê nas Escrituras, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó. Não faz sentido. Deus manda ele ir ter com Faraó, diz: vai lá agora. E ao mesmo tempo que Deus manda ele ir, ainda diz: e eu endurecerei o coração de Faraó. Deus estava revelando a Moisés: Moisés, eu faço o que eu quero. Moisés, é do meu jeito. Moisés, eu sou Deus. Escute, se o coração do rei está nas mãos de Deus, se o coração de Faraó está nas mãos de Deus, você está duvidando do quê? Deus manda Moisés ir e diz para Moisés: vou endurecer o coração dele. Podia ser fácil, mas se é fácil, não é valorizado. Deus queria corrigir uma nação. Deus queria corrigir o propósito. Deus queria levar uma nação a viver nos princípios. Deus queria ensinar uma nação como administrar a promessa que Ele tinha dado. O grande desafio não é alcançar a promessa. O grande desafio é o que fazer com a promessa de Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: se prepare. Porque de Deus está vindo um tempo em que Deus vai cumprir na sua vida cada uma das promessas. Você só precisa se preparar. A segunda coisa que eu quero te chamar a atenção é: creia que você pode, mesmo quando tudo é contrário. Diga: eu posso, mesmo quando tudo é contrário. Remar quando o vento é a favor, é favorável, é bom demais. Eu sei que tem flamenguista aqui, estou vendo o Diego ali.
Eu sou gremista, irmão. Tudo bem, eu sabia que ia perder, sabia. Está rindo o quê? 40 anos esperando para chegar, chegou e agora está rindo? Por favor, mas vamos lá. Eu sabia que ia perder, agora de 5. De 5, irmão. Quando eu estava em Israel, eu fui no Muro das Lamentações. Eu estava lá, eu botei o bilhetinho. Eu acho que eu errei na hora de colocar do lado que eram os 5. Mas enfim. Ganhar, bater em morto é fácil. Estava ruim o negócio. Mas perceba que isso acontece em todas as esferas da nossa vida. Quando está tudo favorável, é fácil acreditar, é fácil crer. Difícil é acreditar quando o câncer aparece, quando a porta se fecha, quando alguém diz que não, quando alguém te rejeita, quando alguém te julga, quando alguém te despreza, quando a empresa te demite, quando a escassez bate na porta, quando você espera o melhor e vem o pior, quando você vê escorrer pelos dedos das mãos aquilo que você sonhou e que estava perto de conquistar, aí vem aquelas coisas na nossa mente: nunca chega a minha vez, sempre tem alguém melhor do que eu. Sempre vem aquele sentimento, sabe? Eu não tenho capacidade mesmo. Então, escute, é preciso crer, mesmo quando tudo é contrário. Diga, quando as coisas estão difíceis, eu preciso continuar crendo. Sabe por quê? Com Deus é assim: ou vai dar certo, ou então vai dar certo. Ou vai acontecer, ou então, ou a porta vai se abrir, ou então a porta vai. Não tem outro jeito. Não tente encontrar uma desculpa para dizer. Outro dia alguém falou: pastor, mas o senhor é tão determinado que Deus cura. É porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo isso. Você não vê Jesus dando desculpa. É o evangelista que diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Não é Jesus dizendo: olha, eu não pude fazer porque é incredulidade, porque... Não. Ele não fala nada, ele só não fez. Mas, glória a Deus, eu não estou num ambiente de incredulidade. Eu não estou num ambiente de incredulidade. A IPAM é um lugar de gente que crê. Porque isso aqui, ó, cada tijolo que está aqui, cada telão que está aqui, esse microfone, a história da pastora Fernanda e do pastor Emerson, não é de gente que arriscou e que pensou: será que vai dar certo? É aventura. Não! É gente que resolveu acreditar que Deus ia fazer. Você é resultado de promessa que foi alcançada da parte de Deus na vida deles. Eles colocaram as cadeiras, Deus colocou você. Então, não há segunda opção. Ou Deus faz, ou... Diga, Deus vai fazer. Cumprir na minha vida cada uma das suas promessas. Nós colocamos o pé e Deus coloca o chão. E se não tiver chão, porque Deus não colocou o chão, nós vamos caminhar na palma da mão de Deus. Mas cair, tropeçar, se arrebentar, não. Deus está no controle. Eu não posso deixar de crer. Sara era estéril, era idosa. Abraão muito velho. E ainda assim Deus faz promessas. Antes de Deus fazer promessa, Deus chama Abrão. E o nome Abrão significa pai exaltado.
Um grande pai. Diga, Abrão, um grande pai. Então, preste atenção. Abrão, um grande pai. O pai exaltado que não tinha filho. Deus chama ele e faz promessa para ele, dizendo, olha, você vai ser pai de muitas nações, de uma grande multidão. Só que eu preciso mudar o teu nome. Ah, é, Senhor? Meu nome é Abrão, quer dizer pai exaltado, um grande pai, e eu não tenho filho. E qual vai ser meu nome, então? O teu nome vai ser Abraão. Você não vai ser só pai de um filho. Você vai ser o pai de um filho que será pai de muitos filhos, de muitos filhos, de muitos filhos, de muitos filhos. Então você vai ser pai de uma grande multidão, uma grande nação. Que coisa linda o que Deus faz com ele. Mas era para ser tão simples. O que Abraão queria era um filho. Às vezes a gente está assim diante de Deus. Está tão difícil, ó, que se o Senhor abrir uma portinha, uma porteira, se o Senhor abrir uma janelinha, se o Senhor abrir uma fissura na parede, sabe, a Bíblia diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo... Então o Senhor, pode ser até aquele caminhozinho difícil, pode ser um negócio, a gente começa a rebaixar a nossa identidade aos problemas que a gente tem, esquecemos de quem somos. Você levanta a mão e diz, eu sou filho de Deus, aleluia, meu pai é Jeová. Mas na hora de viver a promessa, eu acho que o pastor errou de endereço. Se ele soubesse da minha vida, dos meus problemas, ele errou. Errou não. Não submeta a sua identidade ao nível dos seus problemas. Eleve a sua fé ao nível da sua identidade e vença todos os problemas que você está vivendo hoje. Antes de Deus dar a promessa que faria sentido ao propósito de Abraão, Deus muda o nome dele. Parece que Deus complica. Não. Deus estava dizendo, é hora de você parar de olhar para as impossibilidades e olhar para aquilo que eu sou. É hora de você parar de olhar para as suas impossibilidades e olhar para aquilo que Deus é. Levante sua mão direita. Diga, eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer acontecer em mim tudo quanto tem me prometido. Abraão tinha promessa, era velho, Sara recebeu aquilo, era velha, mas também não ficaram de braço cruzado. Eu acredito que naquela mesma noite, a glória de Deus desceu. Eu acredito que Abraão olhou para Sara, Sara olhou para Abraão, eles foram na farmácia, eles compraram... não tinha farmácia naquela época. Pode ser que você tenha duvidado da capacidade de Deus até hoje. Mas hoje é dia de você se apropriar de uma verdade. Se o meu Deus pode, se eu estou com o coração aberto para viver o que Ele tem prometido, vai acontecer na minha vida a realização das suas promessas. Eu não quero chegar aos meus 80 anos, olhando para trás dizendo, meu Deus, quanta coisa eu poderia ter vivido. Meu Deus, eu tinha tanta promessa. Meu Deus, não vou desistir de nenhuma das promessas de Deus. Toda vez que Deus falou comigo, eu corri atrás. Porque quando Deus fala de uma forma profética, quando Deus fala através sei lá, você pode dizer vaso, varão, o profeta, o cara do mistério, do manto, do defly, do deflói, do deflui, seja o que você quiser dizer. Pastor, veio lá, pastor, nunca me viu e deu um rodopio, porque tem profeta que chega perto de você e faz cara feia. Tem profeta que chega perto de você. Eu conheci um pastor, pastor Tom, ele foi profetizar na minha vida e começa... Está rindo o quê? Fiquei pensando, será que eu estou com alguma coisa? E tem profeta que fala como está falando aqui, ó. Deus usa quem Ele quer, Ele usou até uma mula, Ele usa quem Ele quer.
Então, Deus falou, toda vez que Deus te dá uma promessa, Ele está te dando uma direção, está apontando algo, para você olhar para aquilo. Peça a confirmação e olha para aquilo e diga, eu vou viver essa promessa, eu vou viver essa realidade, vai acontecer na minha vida. Ele está te apontando, te dando uma direção clara. Corre atrás, irmão. Ele falou que vai te levantar como? O que é que você tem que fazer com isso? Pastor, Deus falou que eu vou casar, mas eu sou muito feio. Sorri adoidado, porque a Bíblia diz que o coração alegre já formoseia o rosto. E depois que casar, aguenta. Que tem homem que antes de casar cantou, já achei uma flor gloriosa. Depois que casou, começou o hino 15. Ó, com cego eu andei, perdido vaguei. Aqui não tem ninguém assim. Faça a sua parte que Deus vai fazer, a dele. Em terceiro, para mim essa aqui é... Para mim essa aqui é a mais séria. Porque é aqui que está o maior de todos os problemas. É aqui. Não permita que a murmuração chegue à tua boca. Vou repetir. Não permita que a murmuração chegue à sua boca. Tem gente com promessa. Tem gente, porque é assim, Deus começa a dar indícios que vai fazer e o diabo se levanta com tudo. E quando se levanta com ofensa, com rejeição dos outros, usando os capetinhas dele. Eu sei, gente. Eu sei que tem gente que dispensa o inimigo. O diabo até diz para os seus demônios, vai lá fazer um cursinho com ele que ele é bom. Na maldade o cara é bom. Tem gente que o diabo diz assim, não mexe com ele que a gente vai ter problema. Não é porque o cara é tão santo, tão ungido, é que ele é tão ruim. Tem coisa assim, sim, eu sei, tem sim. E o diabo é expert em colocar gente assim na nossa frente. E aí, quando acontecem os conflitos, os confrontos, quando as coisas se tupicam, você tropeça numa outra pedra e tal, e resbala para cair, é possível vir um sentimento ruim, e com esse sentimento vir o desejo de murmurar. E tem gente que se perde aqui, quando fala o que não era para falar. Recebe a palavra na igreja, se enche da palavra, é renovado pela palavra, sai daqui crendo, quando chega ali fora, joga tudo no lixo. Oh, Deus falou, a porta vai abrir, vou prosperar, vai ser bom demais, eu vou até casar, aleluia. Aí chega ali fora, vem incircunciso, porque crente não fala palavrão, fala incircunciso, gadareno, Jezabel e tal. Chega ali fora, irmão, Deus falou comigo. Falou com você? Comigo também, faz 10 anos. E aí você que estava na fé, vamos esperar. E aí você condiciona a profecia, a palavra, a pregação ao Deus dará. Se é de Deus, vai cumprir. Se não é de Deus, não vai cumprir. Você acabou de assinar uma sentença. Não vai acontecer nada na minha vida. Porque quando eu duvido do profeta, eu cancelo a profecia. Crede nos seus profetas e... Não diz crede na profecia. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando você duvida do profeta, você cancela a profecia. Então escute, você está ouvindo essa palavra hoje, é para você sair daqui tinindo, é para você sair daqui para arrebentar, é para você sair daqui para explodir lá fora. Você vai sair daqui com gana, porque vai acontecer na sua vida, ou acontece, ou acontece.
A murmuração faz a promessa ser cancelada. O povo de Israel sai do Egito com a promessa. Mas toda aquela geração morre no deserto, porque a promessa foi o quê? Cancelada a eles e estendida ou colocada sobre os seus filhos. Quantas vezes eu ouvi alguém dizendo isso, me dava medo, pastor Emerson. Eu era menino quando eu ouvia suas músicas, eu falei. E de vez em quando Deus levantava um profeta na igreja e dizia assim: meu servo, se põe na brecha, na posição, porque senão eu vou levantar a prostituta, vou levantar o mendigo, vou levantar os caídos e vou colocar no vosso lugar. Rapaz, me dava um medo. E eu vou ser sincero, que no meu ministério eu tenho visto isso. Deus levantar gente improvável. E às vezes você estava dizendo assim, esse aqui vai arrebentar. O cara fica o ó do oborogodó. Você olha, sabe, aquele cara manezão, crente cabeção com a unção da anta. O cara está ali, Deus está falando, está acontecendo um mover, e ele está olhando para o teto da igreja, sabe, desconectado. Aí chega alguém, entra pela primeira vez, Deus muda a vida da pessoa. Deus dá um banho, e aquele cara fica com gana. Ele fica numa fé doida. Tem até os crentes bombeiros que chegam assim, vai apagar esse fogo nele? Apagar. Mas aí não tem jeito, porque aqui é a terça fire, aqui é a terça profética, aqui a coisa vai acontecer. Então aqui é para incendiar mesmo, irmão. Sai fora daqui, bota fogo na seara do inimigo. Então, o povo de Israel sai do Egito para chegar na terra prometida e para no meio do caminho. Por quê? Porque murmuraram. Por causa do quê? Da murmuração. A murmuração, ela acontece em relação à promessa sempre contra quem prometeu. Contra quem? Contra Deus. Quando você murmura, você está duvidando do caráter de Deus. Você está duvidando do quê? Do caráter de Deus, de quem Deus é. Você está colocando o caráter de Deus em questionamento. Você está questionando se Deus tem ou não capacidade de fazer. Não faça isso. Quando o inimigo soprar no seu ouvido, no seu coração, no íntimo, vira uma seta do inferno contra a tua vida, ei, resista a esta palavra. E se for para liberar qualquer palavra, eu creio. Não ceda à murmuração. Eu vou pular aqui porque eu quero encerrar por causa da hora. E eu quero concluir dizendo que uma das coisas mais importantes é vencer a murmuração, ao mesmo tempo que é misturar a sua fé à palavra que Deus liberou. Diga, é misturar a minha fé com a palavra. Nós lemos que Deus procurou. E essa ideia de procurar não é que Deus não sabia onde encontrar e saiu procurando e aí depois de muito tempo não encontrou. Não, é uma força de expressão. É uma linguagem figurativa para que a gente possa compreender quem Deus é. Então, Deus procura e não encontra o quê? Algo maior do que Ele para usar no juramento. Porque os homens juram pela mãe, pelo carro, pelo filho, pela esposa, pelo negócio. É comum ver. Eu juro, quando criança, eu juro pela minha mãe que há de morrer. Era assim, não era? Deus não encontra por quem jurar. E a Bíblia diz que Deus jura por sua própria palavra. Só tem uma coisa que Deus considera ser maior do que Ele. O que é? A sua palavra. Jesus é o quê? A palavra encarnada, o verbo vivo, o verbo que se fez carne. A única coisa que Deus encontra e que Deus considera ser maior do que aquilo que Ele é
é a sua própria palavra. Por isso que quando você murmura, você está duvidando daquilo que Deus colocou acima dele. Quando você murmura, você está questionando aquilo que ele é, a essência do caráter de Deus. Mas glória a Deus que você está aqui. Porque se tem uma coisa que você precisa fazer, é misturar a sua fé à palavra de Deus. Diga, misturar a fé com a palavra de Deus. Ainda em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Se você não tem grifado esse texto na sua Bíblia, é importante você fazê-lo. Capítulo 4, versículo 2 de Hebreus. Diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. A eles quem? O povo de Israel que saiu do Egito. Assim como foi pregada a palavra a nós, foi pregada a eles. Aquele povo que saiu do Egito recebeu de Deus promessa, recebeu de Deus boas notícias, recebeu de Deus uma ideia, recebeu de Deus uma direção. Então, o texto está dizendo, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. E por que não aproveitou? Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Isso significa que eles ouviram a palavra, eles ouviram a promessa, eles ouviram a direção de Deus. Deus apontou, Deus disse o que iria fazer. E ao invés de eles colocarem a fé em ação, eles colocarem a atitude naquela fé, a submissão da própria vida, a promessa que Deus tinha posto, o que eles fizeram? Eles murmuraram. É a sua atitude diante da promessa que Deus te fez que vai levar você à dimensão do cumprimento da promessa. Essa noite é noite de você misturar a sua fé à palavra que Deus está dizendo. Não tem enfermidade que possa resistir a esta fé. Não tem porta fechada que possa resistir o que Deus quer fazer. Não tem escassez que possa resistir o poder de Deus na sua vida. Não tem cadeia fechada que possa resistir. Não tem filho na droga que possa resistir o que Deus quer fazer. Não tem jogo ruim para quem está cheio do Espírito Santo. Não tem nada que possa resistir a isso. Diga amém. Como é que eu misturo, pastor, a minha fé a esta palavra? Como é que eu misturo? Como é que eu misturo? A minha atitude de adorar a Deus, sem me importar se as coisas estão favoráveis ou contrárias. A minha atitude de crer, mesmo quando todos ao meu redor descreem. A minha atitude de adorar, mesmo que eu tenha apanhado e esteja preso injustamente porque estava ajudando, libertando uma moça que tinha um espírito de adivinho. E a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam e oravam. Talvez se fosse um crente de hoje ia reclamar, ia entrar com mimimi, ia ligar para o teleoração. Mas Paulo e Silas misturaram a palavra que tinham recebido de Deus com a fé deles e começaram a mover o ambiente. É isso que você faz quando você move o ambiente pela fé, quando você mistura a palavra que recebeu com a fé. Algo começa a acontecer no mundo espiritual. Há uma unção de Deus aqui nessa noite.